E o direito da criança e do adolescente foi violado mais de 120 mil vezes neste ano em todo o país. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a promotora Silvia, que é da Vara da Infância e Juventude aqui da nossa cidade. Seja bem-vinda ao P Notícias, doutora Silvia. Muito obrigada, Lisandra. Boa tarde a todos os telespectadores da UP. É com grande satisfação que aqui represento o Ministério Público do Estado do Paraná. Obrigada a você pela sua participação. E quando a gente fala em violação, dos direitos da criança e do adolescente, a gente está falando apenas daquele tripé básico que é a segurança, saúde e educação, doutora Silvia? Vejam só, há muitas formas de violação dos direitos da criança e do adolescente, né? A Constituição Federal e, pelo princípio da simetria, o próprio ECA, dizem que a criança e o adolescente estarão a salvo de toda forma de opressão, exploração, negligência, toda forma de exploração sexual, toda forma de falta de alimentação, por exemplo, de educação. Então, há inúmeras formas de violarem os direitos da criança e do adolescente, que têm os direitos em sua amplitude, em sua completitude, justamente por serem pessoas em desenvolvimento, pessoas que merecem um tratamento de prioridade dos órgãos públicos, da família e da sociedade. Há inúmeras formas, seja por exploração sexual, seja por falta de alimentação, seja por falta de convivência familiar e comunitária, seja por abandono material, intelectual, que são as diversas formas de abandono que até mesmo a família comete em impedir ou então em não favorecer que a criança e o adolescente, por exemplo, vão à escola, sejam matriculados, frequentem as escolas, ou seja, eles terão menores possibilidades no futuro de ter uma vida profissional e pessoal mais digna. São diversas as formas de violência praticadas hoje no nosso país. E agora, quando a gente fala desses 120 mil casos que foram denunciados, e aqueles casos que a gente nem fica sabendo, que nem você falou, são diversas formas que às vezes as pessoas nem sabem, que estão violando um direito da criança e do adolescente. Então, como que a gente pode ter acesso, a essa Constituição mesmo? Sim. Vejam só, a Constituição Federal é de acesso público pelo site do Senado. Todos podem ter acesso no www.senado.gov.br à Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e ao Adolescente, às diversas leis federais, inclusive as de proteção à infância e adolescência. No caso das denúncias, existe um órgão que prevê pela própria Secretaria da Presidência da República, Secretaria de Proteção aos Direitos Humanos e à Infância e Juventude, e normalmente o cidadão faz a denúncia pelo Disque 100. Essa denúncia pode ser anônima, a pessoa não precisa se identificar, de forma que a pessoa não precisa, por exemplo, dizer quem é, onde mora, até mesmo por receio de o agressor voltar-se contra ele, denunciante. Ou seja, a própria criança, então, pode denunciar também. A própria criança se ligar Disque 100 e dizer dados mínimos de quem é a vítima, quem é o agressor e onde se encontrar. Essa secretaria manda para os órgãos de proteção à infância e juventude competentes da cidade onde o abuso está sendo cometido, e esses órgãos, eles irão acionar toda a rede de proteção da infância e juventude para constatação da veracidade dessa informação. Se considerada verdadeira, se considerada que realmente ela possui indícios sérios e graves de ser verídica, nós vamos tomar todas as providências, sejam administrativas, cíveis e até criminais cabíveis contra o agressor, inclusive prisão e retirada dessa pessoa do lar, se for, no caso, membro da família da criança e do adolescente. E agora não tem nem como a gente deixar de comentar, doutora Silvia, que muitos casos acontecem ultimamente de criança para criança, O caso do bullying nas escolas, a gente viu esse caso terrível nos Estados Unidos, daquele massacre. E como que é nesse caso, em que a criança sofre um bullying, sofre uma agressão diretamente de uma pessoa da mesma idade? Às vezes ela se sente ainda mais coibida de fazer algum tipo de denúncia? Olha só, a situação do bullying hoje, ela gera inúmeras distorções de entendimentos, uns a favor, outros contra, do que seja o bullying e qual o ponto em que o bullying vem a causar danos à criança e ao adolescente. Há aqueles tipos de brincadeiras normais de crianças de pouca idade e há o bullying, ou então uma forma de exploração mais grave e mais séria e que precisa, pelos danos que causa na criança e no adolescente na escola,
precisa esse tipo de comportamento dos colegas de escola da intervenção, seja dos professores, dos diretores, dos educadores dentro da escola, sejam até mesmo dos pais, da família, que deve perceber uma mudança de comportamento dessa criança e desse adolescente. Por exemplo, a criança não quer mais ir para a escola. Por quê? Os pais devem perguntar, os cuidadores devem perguntar por que não querer mais ir para a escola. O que está acontecendo? Se eventualmente perceberem que há uma forma de exploração, de abuso, de opressão dentro da escola por parte de outras crianças e outros adolescentes, a família deve sim buscar o apoio dentro da escola por meio dos educadores, professores e diretores e também fora por meio do Ministério Público, do Conselho Tutelar e até mesmo da Vara da Infância e Juventude, do juízo competente à proteção dos direitos daquela criança e daquele adolescente. Tá certo. E como que os casos de vulnerabilidade aqui na nossa região são muito altos? Vejam só, a nossa região, Umuarama, compõe-se de 110 aproximadamente mil habitantes, mas nós temos também os conselhos tutelares, os municípios de Perobal, Douradina e Maria Helena. Ou seja, são municípios contíguos à comarca de Umuarama, mas que são também de competência do juízo da infância e juventude de Umuarama e de atribuição da Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de Umuarama. Isso acaba sendo composto por um grande número, sim. Há um grande número de situação de vulnerabilidade, mas todos eles com o devido encaminhamento. O que acontece é que muitas vezes, quando os exploradores são membros da própria família, a família muitas vezes se omite. Então, há necessidade de que vizinhos digam, de que pessoas que às vezes trabalham no ambiente familiar, não é, empregados domésticos, falem e o Conselho Tutelar tem esse acesso para que possa acionar os órgãos competentes. E ainda assim a denúncia pode continuar anônima, doutora? Porque às vezes as pessoas ficam, é o pai, é a mãe, eu não posso entrar no meio ali de uma confusão familiar. Ainda assim, então, essa denúncia, esse apoio a essa criança ou adolescente pode continuar sendo anônima? Claro, pode sim. É bom que se esclareça, até é muito boa pergunta, para que nós possamos esclarecer que, dentre as diversas medidas de proteção aplicadas ou aplicáveis à criança e ao adolescente previstas no artigo 101 do ECA, há o acompanhamento, a orientação, o apoio, há o encaminhamento a tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, ou seja, nós temos inúmeras formas de descobrir se aquela criança e aquele adolescente efetivamente estão sendo vítimas de exploração, de opressão, de negligência, sem que o denunciante necessariamente seja identificado. Todo esse apoio a partir do momento da denúncia, a partir do momento que faz uma pesquisa, mas averigua mesmo a veracidade disso, e então esse apoio a essa criança, é isso? Isso, esse apoio é dado também, inclusive, por requisição do Conselho Tutelar. Antes mesmo da denúncia ao Ministério Público ou da judicialização do procedimento, que é chegar ao Poder Judiciário, ao juiz da infância e juventude e dizer o que está acontecendo, o próprio Conselho Tutelar, que faz um trabalho diretamente in loco, já pode requisitar esse tipo de acompanhamento, de orientação, de tratamento. O Conselho tem poder, inclusive, para isso. Há várias formas de nós descobrirmos se aquela criança está sendo vítima de qualquer tipo de exploração ou violação. Tá certo, doutora Silvia. Bom, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no P-Notícias e eu queria que você deixasse mais uma vez o recado para quem puder denunciar, tiver essa oportunidade de fazer a denúncia, que faça. Ok. Então, o que nós temos como promotores da infância e juventude a dizer aos telespectadores, Lisandra, é que as pessoas não sintam medo de denunciar, porque a partir da denúncia nós podemos evitar uma exploração maior, um dano maior e até mesmo que aquela criança e aquele adolescente se transforme num adulto que nós efetivamente não desejamos para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, que os mesmos direitos que nós tivemos, nós possamos contribuir para que toda a sociedade, para que toda a família e até mesmo o Estado proporcione a esses seres em desenvolvimento. São pessoas em desenvolvimento. Eles precisam do nosso apoio, do nosso cuidado e do nosso carinho. Tá certo, doutora Silvia, mais uma vez, obrigada pela sua participação, uma boa tarde, um bom trabalho para você. Obrigada, eu que agradeço, é uma satisfação e nós estaremos sempre à disposição.